Olá pessoal, vamos mais uma correção do nosso simulado e nós estamos aí com a banca Consuplan, a banca onde tem concurso aberto. Nós temos também IDECAP, que tem concurso aberto, Banca IBAD, e todos são oportunidades. Todas essas oportunidades você tem. Para isso, precisa estar estudando, fazendo as atividades. E vamos, mais uma vez, a correção. Meu nome é Heloísa Ricardo e a primeira questão nós temos aí, que é da banca Consuplan. Então vamos à correção dessas questões. E temos aí, em nada adieis para amanhã, nem depois de amanhã, pois não enche o celeiro o homem negligente, nem aquele que adia. A atenção faz o trabalho prosperar. Olha só, o trecho sublinhado é classificado sintaticamente como a função que exerce, né? Então nós temos aqui que sublinhado, né, o termo sublinhado, ele é classificado sintaticamente. Quando eu falo sintaticamente, gente, eu quero saber o quê? Eu quero saber a função, né? Tá aqui, ó. Eu quero saber a função que exerce. Quando fala morfologicamente, morfologia, eu quero saber a classe gramatical. Então, eu quero saber se é um artigo. Olha, eu quero saber se é um artigo, eu quero saber se é um substantivo. Se é um adjetivo, quando eu falo morfologicamente. Mas no caso eu quero o quê? Sintaticamente. Eu quero saber a função que está exercendo. Essa função, se é de sujeito, se é de predicativo, olha, se é objeto direto, se é objeto indireto, se é um complemento nominal. Mas então, já que quero encontrar aqui, está pedindo a função do termo sublinhado, eu olho aqui, o termo sublinhado é o homem negligente. O homem negligente, eu estou vendo que eu não tenho, olha aqui, eu olhando, eu não tenho preposição. Se eu não tenho preposição aqui, eu já venho aqui nas questões, olha, nas opções, aqui. Para ser objeto indireto, eu tenho que ter preposição. Até coloquei aqui, ó, precisa de preposição. Tá vendo? Ali não tem. Para ser complemento nominal, também eu preciso de preposição. Ó, não tem. Então, essa daqui eu já descarto. Ó, eu não vou ficar analisando isso aqui, porque não tenho aqui, olha. Agora eu vou olhar aqui, sobre o sujeito. Vamos ver. O verbo. Primeira coisa, se eu quero saber a função, se é sujeito, se é predicado, o que é, se é complemento, eu vou olhar primeiro o que é o verbo. Então, vou mudar a cor. Eu olho primeiro o verbo. Então, eu olho o verbo. Faça a pergunta ao verbo para encontrar o sujeito. Depois eu faço a pergunta para encontrar o complemento. Então, é verbo sujeito, verbo complemento. Verbo sujeito, verbo complemento. É assim. Então, vamos ver aqui. Vamos ler. Não adieis, ó, aqui eu tenho o verbo. Ó, não adieis para amanhã nem depois de amanhã. Opa, aqui, ó. Tá vendo? Aqui tá separado, que é uma oração. Pois não enche o celeiro. Olha, aqui tem um verbo. Enche é do verbo encher. E aqui tem uma coisa, eu vou olhar então aqui, eu vou olhar esse verbo, pois está nesta oração, a palavra sublinhada. Pois não enche o celeiro o homem negligente. Encontrei o quê? O verbo, olha. Encontrei o verbo, então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a pergunta ao verbo, né? Qual a pergunta que eu faço? Eu faço a pergunta o quê ou quem? Eu faço a pergunta o quê? Eu faço a pergunta quem? Eu faço a pergunta antes do verbo. Então, ó, pois não enche o celeiro o homem negligente. Quem é que, ó, enche o celeiro? Quem é que enche o celeiro? Tá vendo?
Quem é que não enche, tá vendo? Quem é que? Eu faço o primeiro, eu faço a pergunta antes do verbo. O que ou quem? Quem? Ó, não enche o celeiro. Quem não enche o celeiro? Aí vem a resposta, ó. O homem negligente. Quem não enche o celeiro? O homem negligente. Então, aqui o homem negligente é a resposta do sujeito. É a resposta do sujeito. Então, a palavra que está sublinhada aqui é sujeito. Eu venho aqui na oração e olho, ó, sujeito da oração. Não é o predicativo, não é o objeto aqui direto, mas é o que? O predicativo, né? É o sujeito, letra A. Predicativo, eu teria que ter aqui o quê? Um adjetivo, mas aqui não, tá todo ele, todo aqui é o sujeito, porque é o homem negligente. Eu teria que ter o quê? Predicativo, eu teria que ter o quê? Um verbo de ligação. Esse aqui não é um verbo de ligação, esse é um verbo de ação. E aqui a pergunta que eu faço, o verbo para encontrar o sujeito. Depois eu faço a pergunta, o verbo para encontrar o complemento. Então, eu já tenho a resposta aqui, que o homem negligente é o sujeito da oração. Está exercendo a função, tá vendo? Está exercendo a função, tá? Função de sujeito da oração. Vamos à segunda questão que nós temos aqui. Então, vamos ver esta aqui, um pouco extensa, para ver se eu pego toda ela. Então, vamos agora aqui. Olha, técnico, analisar o trecho a seguir. Então, temos o trecho aqui, esse trecho a seguir. Então, vamos aqui, ó. Deu fim a nossa mãe. Olha, aqui eu tenho o verbo. Deu é o verbo dar. Deu a, ó, deu a, aqui tem uma preposição. Deu o quê? Deu a quem, a. Esse fim não é. Aqui eu tenho a crase. A crase, está vendo que ela está com acento? Eu tenho acraseado. Quando eu tenho acraseado, é a junção de quê? Do a, preposição, mais o a, artigo, que vai ser igual a craseado. Não é isso? Então tem aqui, só que aqui eu tenho o quê? Esse acraseado, eu tenho um pronome. Olha, eu tenho um pronome aqui. Esse pronome eu tenho o pronome possessivo, que onde no pronome possessivo é facultativo. A crase aqui é facultativa, porque quando é que eu tenho essa crase aí? Olha só, quando é que a crase é facultativa? Diante de nomes de pessoas. A crase ela é facultativa diante de nomes de pessoas. Então, posso até colocar aqui, vou colocar uma setinha. Ela é facultativa nomes. Olha, femininos, nomes de pessoas, ó, nome feminino. E a crase também ela é facultativa, né? Se a palavra, olha, no singular. Se ela tiver um pronome, mas tiver no singular. Vou escrever para vocês aqui, diante de nomes de pessoas, que é nome de pronome possessivo também. Ele é no singular, quando está no singular, não tem crase. Olha, está no singular, não tem. Então, vamos ver. E também, depois do pronome possessivo no singular, e também outro caso que tem, quando ele é facultativo, quando é depois da palavra, vou colocar aqui depois da palavra
até. Ó, então, nesses casos, ele é o quê? Facultativo. A crase, ela é facultativa. Deixa eu colocar aqui. Facultativa. Ficou embolada aqui, né? Vou pegar aqui. Colocar mais à frente um pouquinho. Vou começar daqui, ó. Facultativa, né? Isso, a crase é facultativa. Olha, diante de nomes de pessoas femininas, quando tiver no singular, do pronome possessivo ali, e depois de palavra, né, até. E aqui ó, nós temos uma palavra aqui, a nossa, pronome possessivo. Só que aqui eu tenho o quê? Acraseado, eu tenho o que com a preposição, olha, aqui é a preposição deu a e a nossa. Então, aqui não é um caso obrigatório, aqui é um caso facultativo, tá vendo? Devido aqui ao pronome, nós temos aqui o verbo deu a e a parte de a mais a, que é acraseado. Esse caso aqui, tá vendo que ela está no singular, nós temos aqui o caso facultativo, facultativo. Então, vamos ver aqui agora que ele quer, é segundo item. Repetia ao ver a ruma de mulheres caminhando para o mangue à beira do Paraguaçu. Repetia ao ver a ruma de mulheres caminhando para o mangue à beira. A palavra aqui, ó, é à beira. Tá vendo que aqui tem o acraseado? O mangue à beira. Esse acraseado, gente, aqui, à beira, o que eu tenho aqui? Isso aqui se chama uma locução prepositiva. Locução prepositiva. E se eu tenho a locução prepositiva, olha, e outras locuções prepositivas, vou colocar só mais aqui uma, depois vamos falar sobre ela. Quando eu tenho outra locução prepositiva, ó, a maneira de, a maneira de é locução prepositiva, a beira, ó, também locução prepositiva, a espera de, se eu falo também, olha, a espera de, a espera de, são todas locuções prepositiva feminina. São todas locuções prepositiva feminina. E com isso, a crase, ela é obrigatória. Nesse caso aqui, ó, você tem locução prepositiva feminina. A crase, ela é obrigatória. Vamos colocar aqui, que coloca aqui, crase. Então, vou colocar aqui, olha, crase. Crase obrigatória. Quando a crase é obrigatória? Locução prepositiva. Se eu tenho locução prepositiva, a crase é obrigatória. A beira de, a maneira de, a espera de, a frente de, vou colocar aqui a frente de também, né? Olha, tá vendo? Todos têm crase. A frente de, são todas locuções prepositivas e é obrigatório a crase. Tá vendo? Nesse aqui. Agora temos aqui também esta aqui, olha. Terceiro item aqui. Eu não fazia mais gestos de
assentimento às suas recomendações. Eu tenho as aqui, ó. As suas. Tá vendo? Eu tenho um A, olha, eu tenho um S aqui. Aqui tá no plural, olha. Eu tenho um S aqui. E eu tenho aqui, ó, as suas e tem um S aqui. Então aqui, olha, eu tenho a crase também aqui. No caso, as suas. Só que é facultativo aqui, deixou de ser facultativo. Por quê? Porque tem S. É facultativo só se está no plural. Então, não é facultativo. Ela só não é se ela não está no plural. Ela não está aqui, ela está no plural. Ela só é facultativo se não estiver no plural. E aqui ela está no plural. Aqui não está no plural, ó. Aqui é facultativo, não está no plural. Agora aqui, ó, está no plural. Tá vendo? Não é facultativo. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Não é facultativa. Por quê? Tá no plural. Ó, plural, obrigatória. Então, deixa eu colocar aqui a setinha. Ó. Plural. Então, é obrigatória. Opa, esse meu não ficou embolado. Clarear, se não ficar embolado, nós se estudar, vai ficar difícil. Tá no plural, ela é obrigatória. Tá vendo as palavras aqui, ó? Suas, ó, pronome possessivo. Tá vendo que tá no plural? Um pronome possessivo. Tá no plural. Aqui a crase é obrigatória. Obrigatória. Está no plural. Está no plural, então ela é obrigatória. Tem um S aqui, ó. As suas. Pronome possessivo. Tá vendo? No plural, não é facultativo, mas sim obrigatório a crase. Tá vendo aqui? Você tá vendo o S. As suas, ó. Pronome, então vai ter sim. Ela é obrigatório ter a crase. Então vamos ver o que ele está dizendo desses itens 1, 2 e 3. Então vamos os itens aqui. Deixa eu colocar mais embaixo aqui para vermos direitinho as opções que nós temos. Então nós vimos que a primeira, o item é facultativo. Segundo, nós vimos que é obrigatório, porque nós temos locução prepositiva. E aqui é obrigatório que nós sabemos que tem o S, está no plural, pronome possessivo. E nós temos aqui com a preposição e também no plural. Então aqui nós temos aqui as suas, o as, né? E as suas, ó, as suas é o pronome possessivo e está no plural. Aqui eu tenho assentimento a, que é a preposição. E aqui, como está no plural, tranquilo, é obrigatório. Então vamos ver aqui. Está falando a letra A. A utilização do trecho 2 é facultativo? 2 é esse aqui, ó. O 2, o que nós temos nos dois? Nós temos a locução prepositiva. Locução prepositiva é obrigatório o quê? A crase. Então, essa aqui, olha, sobre o acento indicativo de crase nas orações anteriores, pode-se afirmar que a utilização do trecho 2 é facultativo? Não. O item 2, que nós vemos aqui, é obrigatório. Tá vendo? A utilização do trecho 2 é facultativa?
Não, é obrigatória. Então, essa aqui eu já elimino ela, vou eliminar. Ocorre no trecho 1, que é esse primeiro lá, que é facultativo, devido à exigência do pronome. Não, pronome aqui não. Nós temos deu ao verbo, mas não pelo pronome, porque é facultativo. É o pronome possessivo do singular aqui. Então, naquele pode ser facultativo por ser um pronome possessivo, mas não é porque exige, né? Ó, ocorre o trecho 1 devido à exigência do pronome? Não, porque nós vimos aqui, ó, exigência nesse caso aqui, ó, do plural, ali não. Então, não é exigência do pronome. Então, nós temos aqui que eu posso eliminar. Foi utilizado pelo menos motivo nos trechos 1 e 2, motivos. Foi utilizado pelo menos pelo mesmo motivo nos trechos 1 e 2? Não, não foi o mesmo motivo aqui não. Utilizado pelo mesmo motivo? Não, porque um é facultativo e o outro é obrigatório. Foi utilizado pelo mesmo motivo? 1 e o 2? Não. 1 e 3? Não. Aqui é obrigatório, esse aqui é obrigatório, esse aqui é facultativo, não foi pelo mesmo motivo. Então, eu já elimino esse aqui também. Não foi pelo mesmo motivo 1 e 3. Depois, foi empregado no trecho 2 devido à exigência da locução prepositiva. Sim, no item 2, ó, locução prepositiva. É a locução prepositiva aqui, ó. Todas elas você vai usar o que? A crase, a maneira de. Palavra feminina, olha. A beira, a maneira de, a espera de, a frente de. Tá vendo? São todas locuções prepositivas e eu uso a crase. Então, sim, foi empregado no trecho 2 devido à exigência da locução prepositiva. Esse aqui eu posso concordar. Então, olha, letra D. Agora, foi empregado no trecho 3 devido à exigência da locução pronominal. Nós não temos essa locução pronominal, né? Tá vendo? Nós temos locução prepositiva, nós temos locução adverbial, mas aqui não. Aqui pode ser uma expressão, mas não uma locução. Pode ser uma expressão, mas não locução. Tá vendo? Aqui não temos, não é considerado, não temos. Então, o correto é a letra D. Vamos ver aqui agora o item 3. No item 3, gente, antes de eu esquecer, se você puder compartilhar o nosso link, tá? Compartilhe o link aí, se inscreva no meu canal, vocês vão estar nos ajudando e me ajudando também, tá bom? Então vamos aí, ó. É crucial que seus avanços beneficiem a todos, independentemente da localização geográfica ou condição socioeconômica. Morfologicamente, as palavras destacadas são classificadas como, olha, ele pediu morfologicamente. Ele está falando sobre a morfologia, sobre a forma. E o que é isso? Eu quero o quê? Eu quero saber o quê? Se é pronome. Eu quero saber se é se é um substantivo. Quero saber se é artigo. Ó, se é numeral, olha aqui. Se é o quê? Verbo. Tá vendo? Ali tem pronome, coloquei aqui já. Ele quer saber se é um advérbio. Ó, tá vendo? Ele quer saber, tem aqui mais o quê? Olha, então vamos ver aqui. Então são 10 classes gramaticais. Quando fala morfologia, tá falando das classes gramaticais. Então nós vamos ver aqui as palavras sublinhadas. Ó, crucial, condição e todos. É crucial. Ó, gente, a
palavra crucial. Aqui é. É do verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. É crucial. São cruciais. Olha, esse aqui muda. É crucial, são cruciais. Aqui eu vejo que eu já tenho o que é um verbo de ligação. Se eu tenho verbo de ligação, olha, vou colocar aqui, ó, verbo de ligação. Tá vendo? No verbo de ligação, o que eu tenho no verbo de ligação? Eu tenho predicativo do sujeito. Eu tenho no verbo de ligação predicativo do sujeito. Se eu tenho predicativo do sujeito, né, morfologicamente, classe gramatical é essa. Essa aqui é o adjetivo. Isso aqui é o adjetivo. Crucial é adjetivo. É crucial. São cruciais. Tá vendo? São cruciais. Aqui eu tenho predicativo do sujeito, que é o adjetivo. Então eu já olho. Opa, o primeiro aqui é adjetivo. Eu posso vir aqui, ó, e olhar. Ó, não é verbo, não é substantivo. Opa, é adjetivo, não é advérbio. Mas vamos conferir os outros? Todos. Ó, a todos. Todos aqui, gente. Ó, todo, todas. Ó, nada. Alguém, ó. Ninguém, ó. Só o que é um é um pronome. E é um pronome que? Pronome indefinido. O pronome indefinido, olha, é porque é algo, é vago. Todos, nenhum, ninguém, olha, são pronomes indefinidos. Pronome indefinido, preposição, você precisa memorizar. Então eu tenho pronome aqui. Então eu venho aqui, olha, adjetivo, já olha aqui. Aqui é o que? Um pronome. Pronto, eu já sei que é esse aqui, ó. Mas vamos saber a última classe que ele falou aqui. Condição. Independente da localização geográfica ou condição, ó. Da localização, ó, o da aqui, ó. A. É D mais a localização. A localização. Tá vendo? Tá aqui, ó. D mais A, né? É a localização geográfica ou condição. A condição. Aqui é mesmo que eu vou falar aqui, ó, a condição. Porque o ou, ele liga iguais. O ou liga e iguais. Ele liga iguais. Então aqui, olha, tá ligando esse a esse, ó. A localização geográfica, ó, a condição. Isso aqui é o quê? Acompanhado pelo artigo. Olha, está acompanhado pelo artigo, é o substantivo. Então, isso aqui, ó, substantivo. Substantivo. Então, aqui eu tenho substantivo. Então, vai ser o que aqui? Esse aqui, a letra C. Essas questões da Consulplan são questões usam muita morfologia, então você precisa saber classe gramatical. Tá vendo que ela deu ali a função, nós fizemos uma função que exerce, agora nós estamos falando o quê? Da morfologia, da classe gramatical. Vamos à próxima? Vou colocar mais aqui em cima um pouco, vamos ver o que está pedindo. A quarta questão, vamos aí ver que é mais uma questão que nós temos da banca Consulplan. Então, ele está dizendo assim, então vamos ler, os termos destacados a seguir ocupam funções, ó, está pedindo o quê? Funções sintáticas, equivalente com exceção de. Então, vamos ver a função sintática que ela está o quê? Exercendo as palavras que estão
sublinhadas. Essa aqui, ó. O chamado princípio de solidariedade. Então, quando eu quero saber a função, o que eu quero sempre primeiro eu vou buscar? Eu vou buscar primeiro o verbo. Depois eu olho o que? O sujeito. E depois eu olho o complemento. Tá vendo? Eu quero saber a função, então primeiro eu vou olhar sempre o verbo, depois o sujeito, depois que é o complemento. Então vamos fazer aqui. E eu preciso localizar então primeiro o que? O verbo. Então vamos ver aqui. No sistema de repartição existe, ó, opa, tem um verbo aqui, ó. Existe. Existe é o verbo. Tá vendo? O verbo existir. Existe o que? Ó, vou fazer assim ou eu vou fazer a pergunta o que é que existe? Qual é a pergunta que eu faço primeiro? O sujeito. Então, eu faço a pergunta o que? Antes do verbo, para encontrar o sujeito. Então, ó, o que é que existe? O que existe? Olha, o que existe? Porque é esse o verbo. O que existe? Qual é a resposta? O chamado princípio de solidariedade. Tá vendo? Eu já encontrei aqui o quê? Isso tudo aqui é o sujeito. Tudo isso aqui é o sujeito. O chamado princípio de solidariedade é o sujeito. Então, eu já tenho o primeiro aqui. Esse aqui, vamos ver aqui é beta B. O trabalhador acumula recursos para a sua própria aposentadoria. Então, primeira coisa, eu vou localizar o verbo. Então, vem aqui, o trabalhador acumula, é o verbo acumular. Ó, é um verbo de ação que eu tenho aqui, acumula. Eu faço a pergunta, que depois ou antes? Faço a pergunta antes do verbo para encontrar a função que está pedindo. Olha, quem acumula recursos para a sua própria aposentadoria? Quem acumula? O trabalhador. Então, eu tenho aqui, olha, já o trabalhador, que está a palavra sublinhada. Aqui eu já encontrei primeiro o quê? Eu já encontrei o sujeito. Então, aqui eu já encontrei o sujeito da letra A e já encontrei o sujeito da letra B. Está pedindo aqui os termos destacados aqui ocupam funções sintáticas equivalentes. Tem um que é exceção. Então, aqui nós temos sujeito, sujeito. Vamos encontrar aquele que não é sujeito. Não é isso? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, então vamos nesse aqui agora, né? Mundial, houve uma maior atenção direcionada aos idosos e pessoas que possuam invalidez. Ó, o que ele está destacado, o que ele está sublinhado. O que, eu vou ver o que ele é aqui. O que, ó, eu posso colocar as quais. Dá para colocar as quais? Idosos e pessoas as quais possuam invalidez. Ó, dá. As quais. Quando eu posso, olha, quando eu posso, né, trocar aqui ou o que por as quais, os quais, eu tenho o que aqui? Eu tenho pronome, relativo. Eu tenho pronome relativo. Então, esse que, ele está no lugar, ó, do seu anterior aqui, antecedente. Quem é? Pessoas. Aqui eu já posso colocar aqui, ó, pessoas, ó, o que está no lugar de pessoas. Pessoas possuam invalidez. Possuíam invalidez. Pessoas possuíam invalidez. As quais, né? As quais pessoas, olha. Então, o termo refere-se ao termo anterior e aqui eu tenho pronome relativo. Tá vendo, gente? Então, nesse caso aqui, se é um pronome relativo, já ficou diferente daqui, ó. Eu tenho ó, sujeito, e aqui eu tenho o quê? Pronome relativo. O que? Ele está como pronome relativo. Então, vamos a outra letra aqui para vermos.
Ele fica no lugar do seu antecedente. Tá vendo? Ele fica no lugar do seu antecedente, pessoas. Aqui é o sujeito, tá vendo? As pessoas é o sujeito, ficou no lugar dele, é os quais. Então vamos a outra aqui? Vamos ver? Possuir validez. Então nós temos aqui os quais como pronome relativo, aqui temos sujeito, sujeito. Agora tem uma coisa, ele está pedindo, aqui olha só, pronome relativo, tem uma coisinha aqui. O pronome relativo, olha eu aqui, falando aqui, o pronome relativo é a classe gramatical. Mas aqui ele está pedindo o quê? A função, não é isso? Ó, idosos e pessoas que possuem invalidez. Quem são os idosos e pessoas? Ele está no lugar das quais aqui, pessoas, que é o sujeito. Que ele está pedindo a função sintática. Aqui, pronome relativo está como classe gramatical, que está exercendo a função aqui de sujeito. Olha só. Tá vendo como é importante? Quase passa despercebido, mas vamos lá. Tá vendo? Vamos, aqui tá um pouco embolado isso. Vamos mais um pouquinho. Isto. Aqui tá falando do trecho, né? Então vamos ver aqui. Trecho complementar para a alternativa. Vamos ler aqui. Quando o chanceler alemão, quem? Otto von Bismarck, este aqui, né? O alemão, chanceler alemão Otto von Bismarck, sob a necessidade de gerar um aumento na produtividade no país e, ao mesmo tempo, sofrendo pressão da classe trabalhadora por uma maior política de seguridade, ordenou a criação de um programa de seguridade social para que os trabalhadores com mais de 70 anos se retirassem de suas funções e fossem substituídos por trabalhadores mais jovens. Então eu tenho aqui, quando o chanceler alemão Otto Bismarck, o chanceler, quem é? O chanceler alemão, eu tenho aqui. Que é quem? Está explicando quem ele é. Esse aqui está explicando quem é o chanceler alemão, Otto von Bismarck. E tá vendo que está entre vírgula aqui, gente? Aqui só está explicando quem é ele. Sobre a necessidade, até aqui, olha, você vai lendo, você está vendo? Olha, retirassem suas funções aqui no final. Mas o que você vê aqui? Aqui ele está explicando quem é ele. E aqui começa a vírgula aqui, olha, e que termina a vírgula. Aqui começou a vírgula aqui, olha, terminou aqui. Pode observar que ele só está explicando quem é o chanceler alemão. Ele é o Otto von Bismarck. Então aqui, ó, ordenou a criação. Agora eu leio aqui, ó. Ordenou a criação de um programa de seguridade social para que os trabalhadores com mais de 70 anos se retirassem das suas funções e fossem substituídos por trabalhadores mais jovens. Então aqui, ó, aqui é a criação, que é a palavra destacada. Ordenou, ó, que é o verbo. Mas só que aqui, só fazendo aqui, fica um pouco sem eu saber se eu não tiver o restante do texto. É por isso que foi colocado esse texto complementar. Quem é que ordenou? Tá vendo? Quem é que ordenou? Primeiro que eu encontrei o verbo, tá vendo? Aí eu faço para encontrar o sujeito. Quem é que ordenou? O chanceler alemão. Tá vendo? Aí sim, olha, quem é que ordenou a criação de um programa? O chanceler alemão. Ele coordenou. Agora, tá vendo que eu faço a pergunta antes do verbo para encontrar o sujeito. Então, aqui é o sujeito, olha. Esse aqui é o sujeito. Porque nós estamos vendo na parte sintática, é o sujeito. Agora,
Ordenou o quê? Agora aqui sim, olha. Deixa eu colocar a setinha. Ó. Ordenou o quê? Ó. Ordenou o quê? Tá vendo? A criação de um programa de secularidade. Então, quando eu faço a pergunta depois, é isso? É para encontrar o complemento. Olha, eu fiz a pergunta. Ó, aqui eu encontrei o verbo, eu encontrei o sujeito. Quando eu faço a pergunta depois do verbo, é para encontrar o complemento. Então, agora é o complemento. Ordenou o quê? A criação. Então, esse verbo, esse aqui é um verbo, ó, é um verbo transitivo direto. Não tem preposição. Ordenou o quê? Ordenou o quê? Olha, aí tem a resposta. A criação. A criação. Então, o verbo é o verbo transitivo direto. E aqui, se é um verbo transitivo direto, aqui é o quê? Objeto direto. É o objeto direto. A criação. Então, aqui exerce, tá vendo? Vai exercer a função de objeto direto. Então, nesse caso, esse aqui que está fora de sujeito, sujeito, sujeito. E esse aqui, objeto direto. É ele que está fora, né? Que não está junto lá. Porque está pedindo, se estivesse pedindo morfologicamente, aí seria uma coisa, mas não está pedindo morfologicamente, né? Deixa eu ver aqui. Porque tá aparecendo esses negócios que atrapalham. Opa, tá vendo? Ele tá pedindo morfologicamente, ó, função não morfologicamente, mas tá pedindo sintaticamente, ó, função sintática. Se fosse morfologicamente, nós teríamos outro posicionamento. No caso, como é função sintática, nós temos sujeito, sujeito, sujeito e temos objeto direto. Verbo transitivo direto, né? Objeto direto à criação. Então, é esse aí que está fora do que é pedido, né? Do comando da banca. Vamos ver este aqui agora. A quinta aqui. Está pedindo, não é raro encontrar algoritmos treinados em bases de dados limitadas, que funcionam bem em ambientes controlados, mas falham, opa, aqui tem, ó, falham, que é verbo, que funcionam, ó, funcionam também é verbo, e lidam, tá vendo? É verbo. Então ele pede, primeira coisa, eu vou localizar aí, ó, tá vendo? Localiza os verbos, ó, que funcionam, né? É um modelo, né? Um modo como funciona, como funcionam, ó, como funcionam, que funcionam bem em ambientes que funciona a maneira que funciona bem. Mas esse verbo, se eu falo aqui, olha, algoritmos treinados, olha, em base de dados limitadas que funcionam, algoritmos que funcionam bem. Eu posso simplesmente falar aqui, gente, algoritmos funcionam. Algoritmos funcionam. Ó, que dá para entender. Algoritmos funcionam. Dá para entender que eles estão funcionando. Aqui ele quis colocar aqui que eles funcionam bem. Olha, funcionam bem. Isso aqui é um advérbio, né? A função que está função sintática, ele funciona bem, adjunta adverbial. Mas o advérbio funciona bem, adjunta adverbial, né?
porque funciona bem. E esse verbo, ele nem precisa, olha, desse complemento não. Ele precisa, pode ter, você encontrar o verbo, como ele não precisa de complemento, ele é um verbo intransitivo. O verbo intransitivo, ele não tem objeto direto ou indireto. Ele é um verbo intransitivo, ele é completo em si. Ele já é completo em si mesmo. O que nós podemos encontrar no verbo intransitivo? Nós podemos encontrar isso aqui, ó. Nós podemos encontrar o advérbio e o a exercendo o que? A função de adjunto adverbial. Mas ele vem sempre ou adjunto adverbial de tempo, de modo, né? Nós podemos encontrar no verbo intransitivo, não precisa de complemento, chegar falando, algoritmos funcionam, tá? Pronto. Aí outro que você quer especificar, não, funciona bem, mas aqui é outra parte. Se você, a mesma coisa, você falar assim, ó, algoritmos falham, pronto. Não precisa também, esse verbo também você não precisa ter complemento. Ele, ó, tá falhando, hein? Já deu para entender. Então, quando tem verbos assim que não precisam de complemento, é um verbo, gente, intransitivo. É um verbo intransitivo. Eu posso ter, como foi colocado aqui, ó, tá vendo? Um advérbio, né? E que vai exercer a função de adjunto adverbial. Porque nós estamos falando da... Ó, aqui também, falham. Falham. Algoritmos falham. Não precisa falhar mais nada. Já é um verbo intransitivo. Não precisa de um complemento. Eu posso ter um advérbio que vai exercer a função da adjunto adverbial, mas nunca eu vou ter um objeto direto, indireto, não. Agora vamos ver esse outro verbo aqui, ó. Especialmente quando lidam com. Ó, lidam com. Quem lida, lida com. Ó, quem lida com diferentes populações. Ó, tem até a preposição aqui, ó. Esse verbo, ele exige uma preposição. Quem lida, lida com. Com quem, ó? Esse com aqui, ó, chama-se preposição. Preposição é a classe gramatical. Preposição, nós estamos falando o quê? De morfologia, classe de palavra, preposição. Então, quem lida, lida com. Quando eu tenho um verbo assim, que ele precisa do complemento, e o complemento tem a preposição, eu falo que esse verbo, olha, vou colocar ele aqui, é lidam, né? Ó, lidam. Verbo lidam com. É preposição. Se ele precisa da preposição, ele vai ser o quê? Um verbo transitivo indireto. Se ele é um verbo transitivo indireto, ele vai precisar do objeto indireto. Ele vai ter o quê? Objeto indireto. Verbo transitivo indireto, eu tenho o objeto indireto. Então, vamos ver aqui diferentes populações, dimensões de valor. Quanto à transitividade, tá vendo? Transitividade, eu quero saber o quê? Se ele é verbo intransitivo, se ele é verbo transitivo direto ou indireto, tá vendo? Dos verbos destacados, assinale a alternativa correta. Intransitivo nas três situações. Não, ele não é intransitivo nas três situações, né? Porque nós temos ele intransitivo aqui e aqui nós temos ele transitivo. Então, esse aqui eu vou descartar. Esse aqui eu descarto. Transitivo indireto nas três situações. Não, vou descartar também, né? Transitivo e indireto. É intransitivo e transitivo indireto. Ó, essa daqui, ó, tá vendo? Ele é intransitivo e transitivo, né? Aqui, transitivo indireto. Então, esta aqui é a correta.
Transitivo direto? Não. Isso aqui não descarta que não é. Então, nós temos aqui a letra C. E vamos para a última questão. Não esqueçam de fazer as anotações. Na hora que está estudando, precisa fazer as anotações, voltar atrás, né? Para você, precisa voltar para recapitular aquilo que ficou lá atrás. Então, você precisa recapitular. Leia, escreve, depois volta. Leia em voz alta, para que o ouvido venha ouvir e a mente gravar. Precisa tirar esse tempo. Vamos agora à última questão, né? Temos aqui a rotina de passar horas seguindo diante de telas, seja para atividades profissionais, estudo ou lazer, tornou-se, ó, eu tenho um verbo aqui, ó, tornou-se parte do cotidiano de milhares de indivíduos. Quanto ao excerto, olha que nós temos aí o excerto, está vendo? Não é exceção, aqui é excerto. Assinale a afirmativa correta. O verbo tornar-se relaciona sujeito e adjunto adverbial. Então vejam só, gente. O verbo tornar. Não, apagar aqui já ficou feio que só. Eu, hein? Vou fazer aqui mesmo. Não vai ficar embolado aqui não. Ó, tornar. Tornar. É um verbo. Esse verbo, ele é um verbo, vou colocar setinha aqui na frente mesmo. Ele é um verbo transitivo direto. Quando ele é só tornar, é verbo transitivo direto. Mas agora ele tem uma outra coisinha aqui, olha. Tornar-se. Quando eu tenho o se, tornar-se, olha, ele passa a ser um verbo de ligação. Ele passa a ser um verbo de ligação. Por quê? É a mesma coisa de você mostrar ele virar-se, tá? É como se ele tivesse, ele muda, ele vira, mudança. Dá muito para ser mudança. Aqui o verbo de ligação, porque significa tornar-se, significa, por exemplo, mudança. Por exemplo, mudança. Além de mudança, ele pode ser no sentido de virar, né? Virar, mudar, virar. E transformar, mudança. Eu colocaria mais assim, tornar-se, mudou, mudança. Então, é um verbo de ligação quando ele tiver tornar-se. Tá vendo? Então, vejam só. No caso, ele tá tornou-se, ó. Tornou-se. Tornar-se. Então, aqui ele está como sendo o quê? Ele está como sendo um verbo de ligação. Se ele está com verbo de ligação, o que eu vou ter? Eu tenho verbo de ligação, eu tenho o sujeito, eu tenho o predicativo do sujeito, né? Então, vamos ver aqui, ó, o verbo tornar-se relaciona sujeito e adjunto adverbial. Não. Olha o que eu terminei de falar. Eu não tenho adjunto adverbial, por quê? Porque eu tenho verbo de ligação. Eu posso ter o quê? Predicativo do sujeito. O verbo tornou-se é intransitivo. Ó, não, o que eu coloquei aqui? Que ele é um verbo transitivo direto. Ele pede um complemento direto. O intransitivo, ele não pede complemento. O verbo intransitivo, ele não tem complemento. Tá bom? Ele exige sim um predicativo. Horas seguidas diante da tela. E o núcleo do sujeito do verbo tornar-se. Vamos ver aqui. O núcleo do sujeito. Vamos localizar aqui. A rotina de passar horas seguidas diante das telas
diante das telas, seja para atividades profissionais, estudo ou lazer, tornou-se para o cotidiano de milhares de indivíduos. Aqui que ele está falando do verbo tornar-se, não é isto? Seja horas seguidas diante da tela, horas seguidas, onde que está? Horas seguidas, ó, tornou-se para o cotidiano, a rotina de passar horas seguidas diante da tela, de passar horas seguidas. Então, vamos ver aqui. Horas seguidas diante das telas. Essa aqui, ó, é o núcleo do sujeito do verbo tornar-se. Então, esse verbo aqui, ó, tornar-se, ó. Quem torna, que tornar-se o quê? Olha, tornar-se, eu faço a pergunta, quem é que torna-se, ó. O que é que torna-se parte do cotidiano? A rotina de passar horas seguidas diante da tela. O que é que, ó, o que é que passa, o que é que tornou-se? Ó, o que é que tornou-se? Eu no primeiro encontro o verbo para encontrar o sujeito. O que é que tornou-se horas do cotidiano? Gente, isso aqui, o núcleo do sujeito do verbo tornar-se. Tudo isso aqui é sujeito. Olha só. O sujeito, o núcleo, está falando que é o núcleo do sujeito. Tem uma palavrinha que é o núcleo do sujeito. Se for simples, duas palavras for compostas. Mas tudo isso aqui, isso é o núcleo. Então vamos ver o que tornou-se. Ó, parte do cotidiano. O que tornou-se? A rotina. Então aqui eu tenho uma coisa, ó. A rotina de passar horas seguidas diante da tela. Isso aqui eu tenho sujeito. Ó. Agora, o núcleo desse sujeito vai ser a rotina. A rotina, aqui é o núcleo do sujeito, ó. A rotina, tá? Começa aqui, ó. A rotina pode ser o núcleo do sujeito. Tudo isso aqui é o sujeito. Agora, aqui não pode ser núcleo só, tem que ter preposição, tá vendo? Ó, não tem sujeito com preposição de passar horas seguidas. Está vendo? Então, eu não tenho isso aqui como sendo o núcleo. Não tenho como sendo o núcleo. Tornou-se, eu tenho que tornou-se parte do cotidiano no indivíduos. O verbo que um complementa. Agora, horas seguidas diante de tela, olha, vamos ver aqui. Cadê? Horas seguidas diante da atividade profissional, o estudo do lazer tornou-se presente cotidiano. Quando excerto, horas seguidas. Então, vamos ver aqui. A rotina de passar horas seguidas. Olha só, gente. Você tá vendo aqui, ó, entre horas seguidas, eu posso até tirar isso aqui, ó. Horas seguidas. Isso aqui não é o sujeito. Horas seguidas eu posso tirar, porque eu tenho já a rotina é o núcleo do sujeito. Isso aqui é um termo simplesmente para auxiliar, que é um termo que não precisa estar. Horas seguidas aqui é um termo que não é esse termo que está pedindo. Não é um núcleo do sujeito. Vamos ver o finalzinho da oração aqui? Vamos ver o final que está pedindo? Opa, ele some. Aqui, vou ver aqui, ele encontrei. Aqui ele some. Aqui, vamos ver o final do C aqui? Porque está diferente, né? Olha, horas seguidas diante da tela. É o núcleo do sujeito. Já vimos que não é. Tornar-se, seja para atividades. E faltou, parece aqui, né? Tornar-se. Então, nós já vimos aqui que esse aqui não é. Esse aqui é um termo que não é. Horas seguidas não é o núcleo do sujeito. Se não é, eu descarto ele também. Ó, porque é a rotina. Núcleo do sujeito é a rotina. Então, não tem ele como núcleo do sujeito. Tudo isso aqui ser como núcleo do sujeito, tá vendo? Que nós já encontramos lá, que é a rotina. Mas vamos ver aqui essa D, o que está dizendo? Seja para atividades profissionais, estudo ou lazer. É um trecho acessório, portanto, pode ser retirado do excerto sem comprometer o sentido principal.
seja para atividades profissionais. Vamos ver aqui, seja para atividades profissionais. Então, vamos voltar. Seja para atividades profissionais. Vamos ver aqui onde que está. Seja para atividades profissionais. E isso aqui, ó. Tá vendo a vírgula aqui e vírgula aqui? Isso quer dizer que é um termo, gente, que ele nem faz falta. Ele tá aqui, mas ele não faz falta. Você pode tirar tranquilo ele, seguir diante das telas. Estudo ou lazer tornou-se. Isso aqui é um termo chamado de termo acessório. É aquilo que está aqui, um complemento, mas ele não faz falta tirar. É termo acessório. Vamos ver o que está falando aqui embaixo. Então, está entre vírgula, um termo acessório. Você pode tirar isso, é para confundir o concurso aí, o concurseiro. Olha só, seja para atividades profissionais, estudo ou lazer. É um trecho acessório, sim. Portanto, pode ser retirado do excerto sem comprometer o sentido principal. Sim, ele pode ser retirado. Então, eu tenho que esse aqui é o que está pedindo. Então, esse aqui, né? Que ele é realmente um termo acessório. Esse aqui que é o correto. Eita, vamos encontrar a resposta aqui no último, porque nós vimos aqui que não é um verbo intransitivo que nós temos, não é adjunto, não é adjunto, né? Nós temos a predicativa, que não é um verbo intransitivo, que não é núcleo, porque desse tamanho nós vimos lá em cima que é a rotina, que é o sujeito. O núcleo do sujeito é rotina, né? Então nós temos ali a letra D, que é a correta. Gente, eu espero que vocês tenham feito a atividade, espero que vocês consigam, né, o objetivo de vocês, que é aprender e ser aprovado. Qualquer coisa, estamos aqui, distribui aí, né, compartilhe o nosso link e se inscreva no nosso canal, se inscreva no meu canal. Agradeço a você a participação desta aula.